em Romanos 8, versículos de 31 a 39, será proclamada pelo Ziad, será pregada pelo Ziad, que é ex-coordenador estadual da Renovação Carismática e continua ainda com uma missão muito bonita, muito intensa como pregador, levando a palavra de Deus. Que nós possamos, então, agora nos acolher com muita disposição todo o bem que Deus quer realizar em nossa vida. Boa noite, Ziad. Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Que alegria poder pregar a palavra de Deus. Essa é a nossa vida, poder testemunhar as maravilhas do Senhor na minha vida e com certeza na vida de cada um que está nos assistindo nessa noite. A palavra de Deus hoje, nesse momento tão especial, está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31 ao 39, diz o seguinte: que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Bom, quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou por nós e que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado a matadouro. Mas em todas essas coisas, presta bem atenção nisso, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra e qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, no amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são palavras do Senhor para nós. Interessante isso. O apóstolo vem falar de um monte de coisa que pode atrapalhar a nossa fé, a nossa vida. Falar de angústia, tribulação, do pecado, todas as coisas que estão jogadas hoje na nossa sociedade, na nossa vida, que podem nos atrapalhar, podem nos tirar do caminho de Deus, mas não devem. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nada disso tem poder em nossa vida. Eu acho interessante, nós estamos vivendo numa cultura muito ruim. São poucas as emissoras, e a Luz da Vida é uma dessas poucas, que consegue transmitir notícias boas, notícias de esperança, notícias de paz. Agora você muda de canal, assiste um jornal. Esse dia eu estava assistindo um jornal junto com meu pai, e foi uma sequência de pelo menos 10 notícias ruins, nenhuma boa. Não estou falando que as notícias ruins não devem ser faladas, não devem ser colocadas na imprensa, mas começa a criar em nós, no nosso coração, na nossa mente, um sentimento pessimista da vida. Quantos são casos de pessoas que não saem mais de casa porque assistem demais aqueles programas que falam de morte, de assalto, de roubo, que são muitos programas apelativos, e que com medo de tanta morte que acontece, não quer nem mais sair de casa. Quantas são as pessoas que fazem isso? E eu fico me indagando, será que não existem notícias boas? Será que não existem notícias que nos elevem a alma? Eu lembro de um documentário que fizeram até sobre a Igreja Católica, das obras sociais da Igreja Católica, num programa de reportagem, que foi fantástico, foi lindo, mas foi um só. Os outros, morte, violência, atentados e tudo mais. E criam em nós um sentimento pessimista da vida, a vida não tem mais jeito. Nós começamos a perder a esperança. Esperança nos outros, esperança na sociedade, esperança em Deus. E junto a isso vem todo, dentro da mídia, uma pregação contra os valores cristãos, que é estrondosa. A gente assiste uma novela, graças a Deus lá em casa, não assistimos mais novelas há muito tempo, graças a Deus. Meus filhos não conhecem, não sabem
E eles testemunham e falam assim, lá em casa não entra novela. Por quê? Porque é uma pregação anticristã que mata a nossa sociedade. Qual que é o espírito da novela? Bom, aquela que é a outra é a mocinha da história. Aquela que é a esposa é a vilã, é a megera, é a enjoada. Cria na nossa mente a falta de esperança que melhor é terminar um casamento do que tentar restaurá-lo, do que tentar trazer a bênção de Deus para dentro dele. Isso querem colocar no nosso coração. Só que a palavra vem dizer ao contrário hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar. Só tem uma pessoa que pode separar você. Você. Eu posso, pela minha liberdade, pelo meu livre arbítrio, me afastar de Deus, como fez o filho pródigo. Vocês lembram da palavra? Ele quis sair da casa do pai. E ele experimentou miséria. Mas aqueles que estão no Senhor, essas notícias ruins, essas notícias de desesperança, essa pregação não é liberal, é libertinosa. Essa pregação que supervaloriza o pecado, ela não pode me afastar de Cristo. Porque em Cristo, a palavra de Deus que diz assim, mas em todas essas coisas, nesse mal que ronda o mundo, nesse mal que ronda a nossa casa, a nossa vida, mas em todas essas coisas, todas, somos, e a palavra é tão bonita, diz assim, mais que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. E ela diz assim, pela virtude daquele que nos amou, e eu vou completar. A palavra de Deus não se completa, mas eu vou deixar mais claro para você, daquele que nos ama. Você não é um simples vencedor. Uma coisa é um time fazer 1-0 e ganhar aquele jogo. Ele foi vencedor. Uma coisa é um time fazer 10-0. Ele foi mais que vencedor. Nós em Deus somos mais que vencedores. E nada, nem a morte, nem nada pode nos afastar desse amor do Senhor. Por isso, voltemos o nosso coração ao Senhor. Não que a gente tenha que esquecer o mal do mundo, mas a gente tem que rezar pelo mal do mundo e estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. É mesmo, Ziad. Quem será contra nós se Deus é por nós? Mas Deus é bom. Deus ama você. Talvez você não esteja percebendo como Ele te ama, igual criança. Muitas vezes a gente cria situações em casa, eu como pai, e meu filho fica questionado. Mas lá na frente ele percebe que o meu gesto foi um gesto de amor. Que Deus possa agir na sua vida dessa forma. Senhor, dá-nos a graça de não julgar as formas como Deus age na nossa vida, mas ao contrário, que nós possamos ser dóceis nas mãos de Deus, como o barro na mão do oleiro. Que Deus possa nos moldar para sermos aquilo que Ele deseja de cada um de nós.